Fala aí, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao canal. Já chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque hoje tem muita coisa para falar do Mengão. O Flamengo foi até a Paraíba, né? E aí acabou dando aquele jogo daquele jeito, né? E ganhou ali de 1-0 seguro, né? E aí depois foi enfrentar o Cruzeiro e acabou surpreendendo com a derrota por 2-1 com o gol do seu antigo jogador Gabigol. Isso mesmo. E olha, a torcida está cobrando e os comentaristas estão fervendo. As análises não param. E vamos repercutir tudo o que rolou com a galera da ESPN Brasil e também do SBT Sport Rio. Também vamos falar sobre a chegada aí de novos reforços para o Mengão. Félix e Jorginho já estão a caminho do Ninho do Urubu e promete dar uma nova cara ao elenco. Lembrando, galera, de deixar os créditos aí para o SBT Sport Rio e também para a ESPN Brasil. Por isso, fica comigo até o final, porque o papo de hoje tá top. Das muitas coisas boas e ruins que o presidente do Flamengo fez na sua gestão, Rodolfo Landim, essa eu acho que foi um acerto brutal. Impedir que dessem um contrato de 5 anos para um jogador caríssimo e que não vinha desempenhando a altura para ter um contrato de 5 anos no Flamengo. Então, eu acho que esse acerto ele teve. Ele impediu um acordo que o Departamento de Futebol tinha com o jogador de 5 anos de contrato. E quem falou isso foi o próprio empresário do Gabigol, aqui no programa. À época, a gente ofereceu ao futebol do Flamengo a chance de rebater a informação que o empresário dava ao vivo aqui no Seleção, e o Departamento de Futebol do Flamengo preferiu não se pronunciar, o que para mim é assinar embaixo da informação que foi dada ao vivo aqui no Seleção pelo empresário do Gabigol. Então, vou tratar isso como fato. E considero um acerto do presidente. Eu também. Sim. 1 ano de contrato. Ele não dava 5. 1 ano. E se o Gabigol merecesse, dava mais 1 ano e mais 1 ano. Não, e na operação natural de qualquer clube é ter um erro do Cruzeiro, porque é um jogador muito caro que você tem na reserva. Acabei de falar isso. É exatamente isso, cara. Essa conta que ainda não fecha na minha cabeça. Ele tem condições de brigar para ser titular, óbvio. Mas ele precisa querer também, né? Só que é um erro que vai virar acerto se você considerar que o Cruzeiro não precisa dessa grana toda, né? Se o ponto de vista for dinheiro, o dinheiro do homem lá segura essa história toda, ok. Né? Então, quando você tem muito dinheiro, você faz extravagâncias. O Gabigol é uma extravagância. Ele vai acabar sendo útil. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço pro André, palmeirense. Estava na academia hoje, ele perguntou para mim, e vem alguém pro Super Mundial, Super Palmeiras? E Palmeirense assiste a gente direto, senhoras e senhores, porque estes rapazinho pode pintar no Flamengo. João Félix, vamos colocar a bio, igual no Instagram, a sua bio. Vamos lá para a bio. A bio, a carreira de João Félix. Encha a tela, por favor. Tu não vai enxergar. Eu não enxergarei. É um grande problema. Seja bem-vindo. 25 anos, atacante. Clubes, Benfica, que é um time grande, estreou no profissional em 2018. Atlético de Madrid, Barcelona, na Espanha. Chelsea, na Inglaterra. Milan, atual clube por empréstimo. 36 jogos, 16 titular, 8 gols e 2 assistências em 2025 por clubes. E na seleção ele tem 45 jogos, 9 gols e 4 assistências. O Flamengo quer João Félix. E aí eu pergunto pra vocês, ele mudaria muito o patamar do Flamengo? Ele chegaria para ser titular absoluto? Me dá a camisa. Opa, vou jogar. Rafael Prats, João Félix, a Nath tem um olhar que já ela vai, eu vou jogar pra ela na segunda vez. Eu sei que ela vem com tudo. E aí, Prats, João Félix? É um jogador que tem muito talento, mas tem muita dificuldade em ser regular, ser mais constante. Ele apareceu chamando muito atenção quando aparece em Portugal e depois vai para outros países da Europa. Ele é um jogador talentoso, Edu. Ponto. Agora, um jogador talentoso não é necessariamente um jogador que vai mudar o nível do time, vai chegar e tomar conta. Não, acho que não é para isso. É um jogador que a gente já viu que foi muito bem em alguns momentos e foi muito mal em outros momentos. Tem 25 anos ainda, seria uma boa contratação. Agora, para falar que ele vai chegar, o Flamengo vai mudar de nível, não. Acho que menos, um pouquinho menos. Por exemplo, Nath, ele é melhor que o Luiz Araújo? O Michael? Hoje? Cebolinha? Não. Plata?
O João Félix não vem bem, Edu. A gente tá falando de momento. Ele não vem bem, a negociação é difícil, ele ainda tá na Europa e o Super Mundial daqui a um mês. Acho que vai também a gente adequar a expectativa para daqui a pouco não falar, o clube fracassou. Dê uma olhada lá, viu como é que tá, o empresário botou... Acho que vale também. Não é que ele tá chegando semana que vem para treinar. Não, Mas vale tudo isso, e aí? Então, assim, a gente tem que separar a expectativa da realidade. Ele é expectativa desde que ele surge no Benfica. Verdade. Realidade, ele não foi em nenhum dos clubes. Ele foi contratado por 126 milhões pelo Atlético de Madrid. Aposta, o novo Cristiano Ronaldo, expectativa lá no alto. Aí não acontece. Ele é emprestado. Vai ao Chelsea, volta para o Atlético, vai ao Barcelona, volta para o Atlético, vai ao Chelsea. O Chelsea tem contrato com ele até 2030 ou 2027, alguma coisa, não vou lembrar exatamente a data. Então, assim, é um jogador que, é como o Prates falou, ele é talentoso, talvez no Brasil ele sobre em relação à qualidade técnica que ele tem. Ok, só que ele vive ainda no mundo da expectativa do jogador que ele poderia ser. Porque, de fato, ter efetivado isso, em todos os clubes que ele passou, ele não conseguiu ser esse protagonista, não conseguiu sequência. É um valor que o Flamengo tem que entender se de fato vale a pena esse investimento. Porque é aquilo que a gente está falando. Para o futebol brasileiro, talvez ele seja craque. Seja realmente de outro patamar. Só que em nenhum clube do qual ele passou, ele conseguiu garantir isso. Ele jogou Premier League, ele jogou La Liga e agora está no Campeonato Italiano. Em nenhuma das ligas ele conseguiu ser o protagonista que se esperava dele. Vai ser aqui no Brasil? Não sei. Eu vejo, eu conheço esse grupo. Ela tá bem hoje, hein, Edu? Ela tá... Não, não vem não. Senão você vai voltar. Cara, e quando pega na comparação Natália com o Prato, ela fica melhor. Fica. Hoje você não tá no dia bem. bom. Mas atenção... Eu sabia que você chegaria assim. Eu peço para que vocês tenham atenção, tá porque vem inchada. aí... Ele tá com a cabeça inchada hoje. Vem aí... O destaque dele foi a vitória do Grêmio. Aí o Cruzeiro venceu. Pô, quando venceu aquele domingo, eu cheguei aqui na segunda falando que tava bom, ele quase me bateu. Não, eu disse que eu estava muito assodado. E você tá o que hoje? O seu assodamento me chamou um pouquinho a atenção. Escuta uma coisa. Eu tenho uma visão que você é uma pessoa ponderada. O time do Felipe Luiz, ele fez uma nova rivalidade no jornalismo esportivo brasileiro, hein? Não, fez jogos muito bons. Aí tem oscilação natural de um técnico ainda em formação. Mas eu não falei que o time tá um horror. O Leonardo Jardim, quando eu vi ele carequinho, eu achei que era o Guardiola. Perdão. Você tem que dar um F5 aí, Léo Garden. Pedro Ivo e Prates, atenção, é hora de Rodrigo Bueno. Eu gosto. Bubu, João Félix, é craque ou não é? Mas sucinto, vale Bubu. a pena investir nele ou não? João Félix, expectativa e realidade. Estamos observando alguém que ainda não virou realidade? Arrebenta. O jornalismo, ele tem informação e tem opinião. Eu, como sou completo, tenho as duas coisas. Então, enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui trabalhando, serviço de apuração. E vocês sabem, quando o tema é Portugal, profissionais portugueses da bola, eu tenho a minha fonte, e eu confio muito, que é o Brunão. Brunão voltou, Pedro. Então, por exemplo, ele chegou aqui e escreveu assim, Bubu, tô vendo o programa aqui, lembra a turma aí que o Léo Garden que lançou a tartaruga no Mônaco? Boa! O Mbappé, né? Grande Léo Garden, hein? Então o Léo Garden, mais uma. O cara tem puxou lá, por exemplo, a tartaruga. Mas tá bom. Se não fosse ele, ninguém ia reparar no Mbappé. O cara joga pouca bola. Jogador. Aí é o seguinte, toma agora, João Félix. Vamos respeitar a opinião dele. Informação / opinião que eu apurei aqui junto com o Brunão. João Félix é o melhor do mundo nos primeiros 3 jogos. Ele faz gols em todas as estreias, ou quase todas as estreias, e depois ele some. Não, formação. Sempre o melhor do mundo no primeiro jogo, melhor da última até semana. o terceiro jogo. E depois ele some. Então, João Essa Félix é a informação / opinião que eu apurei aqui sobre o João Félix. Tem que contratar para 3 jogos. O Super Mundial, para fase de grupos, então tá bom. Tem um gol dele na estreia. Aí depois ele ainda joga bem o segundo, terceiro jogo. E aí, a partir do 4º jogo, começa... Ele tem... Sabe que eu sou Milan, né? O maior da Itália, né? Você torce para Eu sou Milan. Cara, eu tô me coçando pra falar. Sabe que ele tem um gol só no Milan, né? Já fizeram o corte do Cristiano. Então, no Milan, até agora, eu como torcedor do Milan, então tenho que torcer pro João Félix, ele só tem um gol. E foi pela Copa da Itália, né? Que não foi nem... Os últimos 40 jogos... Na Inglaterra, eu acompanho um pouquinho a Premier League, né? Nos últimos 20 e poucos anos, eu tenho acompanhado um pouco a Premier League. Ele tem a média, assim, para mais de 200 minutos para fazer um gol.
na Premier League. E ele joga em time de ponta, né? Então assim... Só jogou em time de ponta. Bem esse critério só jogou em time grande. Então, a média de gols dele, se você pegar nessa elite do futebol recente aí, tá bem complicada, né? Então, se você vai comprar por estatística, por números, você não vai comprar. E tem essa opinião portuguesa, lusitana, né? O João Félix é luso, de que ele é um fenômeno, um colosso nos primeiros 3 jogos. E depois? Sobretudo na série, mas depois... Olha, Bubu, eu tô me segurando pra não falar. Não se segura, não. Não segura, não. Não passa vontade, não, cara, no programa. Já fizeram o corte do CR7, eu vou mais falar. Edu, o pessoal do site Deixa mandou o cara mensagem chegar, cara. Estamos há 10 minutos, o cara não tá nem perto. Calma, mas que o Flamengo, por exemplo, acabou de ver. A informação é que o Flamengo tá fechando com o Jorginho. não prende que é pior. Eu sei. Volta, vai. O pessoal do site mandou mensagem pra mim. Já tá no site, já. Ô, Pedro, o Flamengo tá trazendo... Nossa, moço, mas o Jorginho... O Jorginho, vamos falar, o Jorginho tá pra assinar um contrato daqui a pouco, tá em vez de fechar. O João Félix. Então só vou arrematar com o João Félix e vou pro Jorginho. Jorginho é bom de bola, É o seguinte... Se tiver inteiro, é bom de bola. Eu vou aproximar ainda. Eu vou aproximar. Eu vou fazer uma loucura, eu vou ter que falar. Bota a bananeira aí, vai. Você que é Enzo, que acha que o futebol começou em 2010. Eu tenho um sobrinho de verdade que chama Enzo. Então, vocês acham que o abraço pra Haaland ele, é melhor que o Ronaldo Fenômeno, que o João Félix é melhor que Figo. Não vou nem citar o Cristiano Ronaldo. Não adianta vocês criarem essa expectativa. O João Félix, ele é o quê, Bubu, que o seu amigo de Portugal falou? É o craque de... Ele é o melhor do mundo no primeiro jogo. O melhor da última semana já. E ele vai bem até o 3º jogo, depois some. Ele não tem regularidade. Então, eu acho que vale... o cara vai trazer a mídia, tudo, mas... Vocês não embarquem nessa. O Pratos é Enzo também. Pratos acha, por exemplo, que o De Bruyne jogou mais que Kaká. Eu tenho uma banda de pagode universitário, só Enzo Maroto. Que Iniesta. Você é louco, você enlouquece. Você enlouquece. Não, fechado. O De Bruyne joga mais que Iniesta. Não. Não, fechado. O De Bruyne joga mais que Iniesta. Não. Ah, tá. De Bruyne jogou mais que Kaká? Tem papo. Boa Tem pergunta. discussão. O Haaland jogou mais que o Careca, ô Bubu? Não. Pô, mas espera aí, calma. O João Félix jogou mais que o Figo? Quê? Não. Ué, o Marcel tava na redação me falando hoje. É nosso editor. O Marcel tá um pouco sem referência. O Marcel tá com crise de rico. Vamos pra pauta. Vamos trocar a pauta. Crise de rico. Falar do Tigrinho. Crise de rico não dá pra levar. Não adianta vir com essas histórias. O que aconteceu, cara? Então, João Félix... Conheço o Enzo Fernandes, campeão mundial pela Argentina, que joga no... Enzo é o seguinte, é o cara que acha que o futebol começou só de 10, 15 pra frente. Ele não tem mais nem nada lá atrás. Tem uma teoria que a seleção brasileira... Boa missão pro meio de campo. Só tá falando do jogo de ontem. O Bubu gosta muito de falar que o Jorginho ele é o todo campista, né? Corre o campo inteiro, faz o time jogar, faz o time marcar, chega pra apoiar. O Flamengo tá contratando um grande jogador, Edu. Jogador de esse é a realidade. Não é o Jorginho do seu auge, já teve algumas situações, alguns problemas, mas ainda rende em campeonato de altíssima competitividade, está chegando para ajudar muito o Flamengo pro Super Mundial. O Flamengo não vai ganhar ou deixar de ganhar o Mundial por causa do Jorginho, mas ele pode ser mais competitivo. E o Flamengo tem toda uma temporada pela frente, tem outros anos. Muito bom jogador. Esse aí ajuda demais. Muito bom jogador. A Natália também acompanha a Premier League. E esse aí chega, por exemplo, para beliscar até ser titular. Seria titular em muitos times do Brasil. É? Seria. Não, isso chega, pode até virar titular. Pratos pediu cautela. Não, pode virar titular. Claro que pode virar titular. Hoje. Pedro Ivo arredondou legal. Jorginho ou Pituca hoje? Pituca tá num... Aliás, tá num... Pituca já há muito tempo joga mal. Tá. Jorginho. Tá bom. Não, só pra saber, senão ele vai... Tassiano ou Jorginho? Bom. Jorginho. Foi com dificuldade. Mas o Tassiano joga um pouco mais à frente. É isso que eu te falar. Bubu, Jorginho chega bem, meu. Nota pra contratação do Jorginho, vai. Vou sentar aqui para já vídeos. Nota para a contratação do Jorginho hoje, nota, né? Só nota. Mas ainda joga bola. É para explicar. Ainda joga bola, Bubu. É a profissão dele, né? Inclusive, né? Mas eu daria uma nota 7. Tá bom. 7? Tá bom. Uma boa nota. Tá bom. Passa de ano. Aprovado. Você não tirou 10. O Jorginho, acho que no auge eu daria uma contratação... Se fosse no auge, seleção italiana, o cara que não erra pênalti nunca... né, tal, não sei o quê, não, daria 8, talvez um 8,5 ali no máximo dele ali. Porque também é volante, né? Não é ele que vai contratar e vai, vai fazer gol, vai fazer... O Gerson era volante também, viu, bebê? Mas o Pedro Rincon jogou muito bem. Quando passou na primeira linha de pressão, tinha dificuldade para jogar. O Pedro Ivo falou que é uma opção a mais. Não falou que é um plus a mais. Porque tem gente que fala de forma errada que o Jorginho seria um plus a mais. Não é.
Está errado. É o quê? Não é um plus a mais. Não? Está errado. Mas eu falo isso, Bubu? Não, você falou uma opção a mais. Eu falo plus a mais. Uma opção a mais. Mas Bom, plus vamos a lá mais para o show do povo? plus Não, a mais, É né? redundante. Nós subimos pra cima. Subiu pra cima esses dias aí, um amigo meu subiu pra cima. Entrar pra dentro. Cantou pra subir? Sair pra Vamos lá, fora. vamos ouvir o show. Aí, ó. É outra coisa. Show do povo para vocês, vídeos. Vamos lá. Fala, meus queridos, tudo bom? Aqui é o Felipe de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou flamenguista e olha, se eu estivesse frente a frente com os jogadores do Flamengo, falava para eles começar a correr em campo de novo, principalmente o Gerson. É por isso que o patrão não dá aumento. Aumentou o salário, ele parou de correr. Aí. Então, esse negócio de priorizar Brasileirão não existe. Não vamos poupar ninguém. Todo mundo tem que correr na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Aprende com o JJ. Valeu? Saudações rubro-negra. Quem tá falando aqui é o Joe, de Angra dos Reis. Beleza com vocês aí? Tudo bem? Terra boa, hein? Então, beleza, graças a Deus. O que eu tenho pra te dizer, essa questão do Gabigol não ter comemorado o gol, esse é o meu ponto de vista, né? Não ter comemorado o gol contra o Flamengo e sim contra o Santos é o seguinte. É óbvio que o Santos foi o time que o revelou. Foi o time que o colocou como vitrine para o mundo. Mas eu acho que pelo fato dele ter conseguido tudo pelo que ele conseguiu e pelo carinho que ele teve da maior torcida do mundo, com todo respeito, que foi o Flamengo, eu acho que ele parou para pensar em relação a isso. Não, eu não vou comemorar esse gol, vou respeitar onde eu tive tudo na minha vida, onde que eu ganhei tudo na minha vida e aonde, que por incrível que pareça, querendo ou não, tem muita gente do Flamengo que o odeia, mas tem muita gente do Flamengo que ainda o idolatra. Verdade. Então ele deve ter pensado em relação a isso, porque ele também não é bobo, né? Rapaziada, um grande abraço aí, tô curtindo o programa de vocês demais, valeu! Meus top, meus casca de bala, Aripina de Bipitanga, dá um abraço aí pra galera de Bipitanga, galera da mesa aí, maravilhosa do programa de vocês, show de bola. E o destaque da rodada aí, por enquanto que não acabou ainda, o destaque da rodada eu creio foi o Cruzeiro e o Flamengo. Também foi bem. Show dos ex-atletas dos clubes, né? E Corinthians e Internacional foi um jogo bem polêmico também. E o Verdão, eu sabia que ia ganhar, bem sofrido, meu Verdão líder. Fala aí, pai! Vai ficar tudo zen, todo mundo vai dar a volta por cima, eu creio, eu acredito. Fala. É isso aí, se despede pra galera aí, pai! Fala em chinês, cortando tudo. Chute, pai! Agora, o Flamengo perdeu por culpa do Felipe Luiz, tá? Ele devia ter tirado o Dela Cruz, que estava muito mal na partida. E também o Léo Pereira, né? Cara, era só cercar o jogador que ele não ia fazer nada. Foi pênalti bobo, idiota ter feito isso, tá? Outra coisa, Gabigol foi cobrar o pênalti, tá ok. Mas se a zaga do Flamengo tivesse mais atento, ele não ia pegar o rebote, tá? Então, fica aqui meu comentário. Uma boa semana a todos aí. Oi, diga, Pedro. A gente prosseguir, pode pegar meu café ali, por favor? Posso pegar com o maior prazer do mundo. Mas antes, você pode falar sobre o Palmeiras enquanto... Quase o Brasil inteiro torcendo pro Cruzeiro. Cruzeiro também. Esse dia foi bom. Bom! Lembra desse dia, Vene Casagrande? Esse dia é inesquecível, pô. Foi o dia que eu mais ri aqui no SBT. Lembra desse dia, Vene? Não bota as imagens do Cruzeiro, Paquito, senão vocês vão perder o Vene, hein? Por que você Porque eu vou começar a rir, pô. Lembra não desse dia? Claro que eu lembro. Eu lembro muito bem, sabe por quê? Porque eu era o foco, tá? Quem apanha, não esquece, Vene Casagrande. Já diria o ditado. Vene Casagrande, fala pra mim, você gostou do Flamengo? Você não achou que o placar foi justo? Não gostei do Flamengo. Acho que o placar foi justo, sim, a vitória do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro jogou melhor que o Flamengo grande parte da partida. Discordo, inclusive, do Felipe Luiz quando ele diz que o jogo foi pau a pau, que o Flamengo poderia ter saído com a vitória. Discordo totalmente dele. Acho, inclusive, que o Felipe Luiz não soube sair da boa estratégia do Leonardo Jardim. Qual foi? O Leonardo Jardim entendeu o seguinte: para ganhar do Flamengo, o que eu preciso fazer? Pressionar em cima e anular aquele jogador que, quando o Flamengo está muito pressionado, consegue fazer a transição rápida, que é o De La Cruz. E o Cruzeiro fez isso muito bem. O meio de campo do Cruzeiro ganhou do meio de campo do Flamengo, para mim, grande parte do jogo. Então, desse jeito, o Felipe Luiz não soube o que fazer. E, paralelamente a isso, outros jogadores, individualmente falando, não estavam num bom dia.
O Gerson, por exemplo, não estava num grande dia. O Léo Pereira, novamente, fez uma péssima partida e, assim, coincidentemente ou não, quando o Flamengo perdeu para o Central Córdoba, ele também havia jogado mal e ontem ele jogou muito mal. Para mim, ele errou na marcação no primeiro gol do Cruzeiro, no Caio Jorge. Inclusive, eu vou sair em defesa do Rossi. Muita gente botando a culpa no Rossi, dizendo que a bola era defensável. Eu discordo totalmente. Para mim, o Rossi, inclusive, foi o melhor jogador do Flamengo em campo, porque ele fez várias grandes defesas. E no segundo tempo ali, a gente pôde ver o Léo Pereira fazendo um pênalti extremamente infantil, tal como ele já tinha feito. Não estava num bom dia o Léo Pereira. Não estava. É um dia para o Léo Pereira esquecer. E eu sou um cara que eu defendo muito o Léo Pereira. Eu falei isso aqui, que para mim, Léo Ortiz e Léo Pereira, eles formam a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Mas ele precisa abrir o olho, porque na cola dele, no cangote dele, tem nada mais, nada menos que o Danilo, que toda vez que entra em campo, faz grandes partidas. E por conta da atuação de ontem, eu já vejo muita gente pedindo a saída do Léo Pereira. Eu acho isso aí muito cedo. Outra crítica que eu tenho ao Felipe Luiz, a insistência em Michael. Para mim não faz o menor sentido o Michael entrar na frente do Luiz Araújo, por exemplo. Mesmo que eu entenda a explicação, questão de ponta, que na ponta esquerda o Luiz Araújo não rende tanto, mas o Michael não vem rendendo nada na ponta esquerda. O Luiz Araújo, ao menos, vem rendendo um pouco na ponta esquerda ou até mesmo na ponta direita. Essa insistência do Felipe Luiz e Michael, para mim, é inexplicável, porque o Michael vem fazendo péssimas partidas e ontem, quando ele entrou, novamente ele foi muito mal. Então, para te responder, Fernandinho, eu não gostei do Flamengo. O Flamengo não estava num bom dia, embora quase tenha conseguido sair do Mineirão com empate, mesmo para mim sendo um resultado injusto, porque eu acho que o Cruzeiro foi melhor em campo. Então, de maneira geral, eu acho que o Felipe Luiz ele precisa aprender com os erros dele. Ele está no começo de carreira como treinador e ontem ele errou na formação do time, na estratégia do time e também nas escolhas durante o jogo. A gente pôde ver que nada deu certo. Ô, Lucas Pedrosa, quando a gente encontra um jogo a gente encontra, por exemplo, um Flamengo achando um gol, uma jogada de um cara que é um gênio, que é um espetáculo, né? Que é o Arrascaeta, inclusive o gol foi um espetáculo. O Vene fala que acha que o placar foi justo sim, que o Cruzeiro foi superior. O Felipe Luiz já não vai muito por esse caminho, diz que o Flamengo O Arrascaeta foi na minha linha. O Arrascaeta falou, a grande parte o Cruzeiro foi melhor. Sim. E aí você vê que você falou que o Rossi foi o responsável para o placar não ter sido um pouco maior para o Flamengo. E quando a gente vê que o goleiro foi o grande destaque, é porque não teve o controle absoluto da partida. Você concorda com o Vene, ô Pedrosa? Concordo plenamente com o Vene e diria para você que não é só ter o controle absoluto, não. Dentro do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro foi o time que mais tirou o Flamengo da zona de conforto. O Flamengo não controlou a partida em momento algum. Nem mesmo quando fez o gol, que já estava merecendo ali. De toda a temporada, será? De toda a temporada não, porque teve o Central Córdoba. Mas o Central Córdoba, o Flamengo incitou. Mas tem uma diferença. Mas no Central Córdoba, pelo menos, o Flamengo teve a posse de bola. Quanto o Cruzeiro, o Flamengo não teve a posse de bola no segundo tempo. A posse de bola no segundo tempo do Cruzeiro foi maior do que a do Flamengo. Isso mostra como o Flamengo perdeu o jogo no meio de campo. E novamente, eu acho que o primeiro tempo foi mais equilibrado, tá? O Cruzeiro conseguiu fazer seu gol na belíssima jogada do Caio Jorge. Concordo que o Léo Pereira não pode dar aquele espaço, o zagueiro não pode ter medo de combater, porque senão o atacante vai dentro do gol. Ainda mais com a qualidade que o Caio Jorge tem, pra mim, zero falha do Rossi. A bola quica antes do Rossi chegar nela, então isso se torna o lance mais difícil. Depois, no segundo tempo, quando o Flamengo empata, eu achei que o Flamengo ia até controlar mais o jogo. Pelo contrário, você sabe uma característica que mostra como que o time do Leonardo Jardim jogou muita bola no Mineirão? O Leonardo Jardim, ele foi substituir com 88 minutos. Ele deixou o time titular dele praticamente o jogo inteiro, o que mostra que todos os jogadores que estavam em campo estavam fazendo a pressão pós-perda, anulando o meio-campo do Flamengo, não deixando o De La Cruz, não deixando o Gerson jogar. O Arrascaeta fez o gol, mas também não fez uma grande partida. Aí eu vou também tangir aqui na situação do Felipe Luiz. As primeiras substituições que ele faz, Bruno Henrique, que vem mal há muito tempo, se é por conta da situação ou não, é outra história, mas o Bruno Henrique pode pegar os últimos 5 jogos dele, ele vem fazendo partidas ruins demais, e o Michael também é outro, que vem tendo uma queda de rendimento muito grande. E ele tinha outras opções no banco. Ele tinha o Matheus Gonçalves, ele tinha o Joshua, que tinha feito o gol, tinha o Luiz Araújo, ele só foi colocar esses caras depois. Então o Cruzeiro no segundo tempo foi não só melhor, o Cruzeiro foi muito melhor do que o Flamengo no segundo tempo, e o Rossi evitou o que poderia ser 2, 3, 4. No final das contas, o roteiro se desenhou da forma mais cruel possível, porque os 3 jogadores que entraram na partida construíram o lance do pênalti, o Bolazier e também o próprio Gabigol e o outro jogador do Cruzeiro, que eu não vou me recordar agora,
Acho que no meio-campo o Cruzeiro engoliu o Flamengo justamente pelas partidas do Lucas Romero e também do Lucas Silva, além do Matheus Pereira também ali conseguindo dar o suporte para esses jogadores da frente. E no final das contas o Gabigol fez o gol de pênalti. Então, para mim, essa foi a pior partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Nada de terra arrasada, meu Deus, acabou, nada disso. Acho que o Felipe Luiz é um grande treinador, mas a leitura do jogo dele ontem foi errada. E a gente tem que lembrar também, Vene, eu acho que o torcedor do Flamengo não pode esquecer isso. Não vai ganhar para sempre, né? E do outro lado, tem outros adversários. A gente está falando de um Cruzeiro que fez um investimento, que está tentando se organizar na temporada, não é qualquer time. É isso aí, nação rubro-negra. A derrota dói, né? Mas o Flamengo é gigante e segue em frente. Ainda está na vice-liderança. Vamos ficar de olho nos próximos passos e nos reforços que estão chegando. E, claro, as mudanças que precisam acontecer. Se você curtiu o vídeo, já deixa seu like, já comenta aqui embaixo o que você achou do jogo. E das análises aí da galera da ESPN Brasil e também do SBT Esporte Rio. E claro, não esquece de se inscrever no canal para não perder nada sobre o Mengão. E obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui, né? E lembrando, galera, de deixar os créditos aí para a galera da ESPN Brasil e do SBT Esporte Rio. Até o próximo vídeo.